Eu saúdo todos aqui presentes. Nós estamos no grupo de estudos de Zoologia de Vertebrados, o nosso GZV, e hoje nós vamos ter a participação da nossa bolsista orientada, Gabriela da Silva Pereira, e nós vamos falar do comportamento do pato mergulhão em vida livre, que é um trabalho inédito, principalmente o estudo a confecção do etograma do pato mergulhão. Eu vou fazer uma breve introdução na nossa pesquisa, no local onde ela se realizou, falar rapidamente sobre a importância da espécie, o histórico da pesquisa, e passarei então a palavra para a Gabriela, para ela também discernir sobre o nosso estudo, a nossa pesquisa com o comportamento animal. Vocês estão vendo bem a tela? Sim. Então, o nosso grupo de estudos apresenta o comportamento do pato mergulhão, a espécie Mergus octocetatus, em vida livre, no Parque Nacional da Serra da Canastra. E é muito importante ressaltar que essa espécie, até, até boa parte do século XX, ela foi considerada uma espécie extinta. Pouco se sabia sobre esse anseriforme, esse anatídeo, e os estudos avançaram enormemente com relação a essa espécie, e ele, como eu uso esse título, né, que eu coloquei como subtítulo assim, ele deixa de ser um ilustre desconhecido para se tornar o símbolo da conservação das águas brasileiras. E como isso acontece, né? Lá no século XIX, quando chegam os primeiros naturalistas no Brasil, com a abertura dos portos, né, com a vinda de de Dom João VI, né, e a chegada de naturalistas como Spix, Martius e tantos outros, o Saint-Hilaire chega o francês chega numa expedição no Brasil, acompanhando um embaixador que ele vinha para tentar diplomaticamente retomar a Guiana Francesa, que o Brasil, em retaliação a Napoleão, o Dom João VI havia tomado essa Guiana. E nessa viagem, o Saint-Hilaire, que era um francês naturalista, ele vem para explorar o Brasil e a partir entre 1816 e 1822 ele viaja eh, pelo milhares de quilômetros no Brasil durante esses 6 anos. E dentre essas viagens que o Saint-Hilaire faz, ele faz uma com a equipe dele em 1816 mesmo, que ele vai do estado do Rio em direção a Minas. E antes de atravessar para Minas Gerais, a equipe dele coleta um pato mergulhão, e registros históricos vão provar isso. Ele coleta um pato mergulhão ainda no estado do Rio de Janeiro. E um dos membros da equipe dele, o Delalande, ficou doente, né? E o Saint-Hilaire sugeriu que ele retornasse à França e, com isso, levando essa bagagem de espécies já coletadas, dentre elas um exemplar de pato mergulhão, muito próximo ao Vale do Rio Paraíba. E esse holótipo, esse indivíduo, possivelmente, com certeza, foi aquele que levou o Jean-Pierre Vieillot a descrever, em 1817, a espécie como Mergus octocetáceos, ou seja, um merguine, né, um anatídeo, que o exemplar que ele levou tinha 8 penas no penacho nucal da cabeça, e por isso ele penas em forma de seta, e por isso ele chamou de octocetáceo. Aquela época era uma época de uma explosão de conhecimento da biodiversidade, e a categorização, a sistematização da biodiversidade, no qual esse Vieillot, esse francês, teve grande papel na descrição dos animais de forma geral.
E foi um amigo, o Fernando Pacheco e o Fonseca, que fizeram uma viagem, então, até a França e conseguiram resgatar esse indivíduo que estava num museu francês, né, e conseguir provar que, por ocorrência histórica, que esse pato já existiu no estado do Rio de Janeiro. E por que que ele não existe mais? Evidentemente que houve, principalmente, não só, vamos dizer assim, várias ameaças que não se pode se considerar a caça, mas principalmente as transformações que levaram à alteração da dinâmica dos rios e principalmente o turvamento das águas e a perda da sua translucidez, sendo que o pato-mergulhão, como um bioindicador, é uma espécie que é uma das primeiras a desaparecer quando a água se torna turva. Então foi o Delalande, esse Pierre Antoine Delalande, que levou, o Saint-Hilaire permaneceu no Brasil e foi assim que a espécie foi descrita, né, foi conhecida pela primeira vez. É muito possível que esse trecho do médio do Paraíba do Sul e esses ribeirões menores aqui, que eles são afluentes, seja o local aonde esse exemplar de pato-mergulhão foi coletado, né. Então existiam várias causas de extinção regional, né. Essa região foi uma região em que se retirou muito a cobertura do solo, aonde houve, diferentes ciclos agropecuários, ciclos econômicos, com a retirada da cobertura vegetal e principalmente o ciclo do café aconteceu ali, né. Essa área inclusive nós participamos, com um estudo, eh, capitaneado pelo meu orientado, o amigo Fernando Matias, que nós estudamos esse cágado aqui, chamado cágado do Paraíba, o Mesoclemis hogei, e a partir dessas indicações que essa espécie altamente ameaçada de extinção, também também hábita, de peixes, né, que ameaçados de extinção, levaram à criação vamos assim, vamos falar um estopim positivo, vamos dizer, para a criação do refúgio de vida silvestre no Médio Paraíba, que essa área hoje abrange 13 municípios de unidade de proteção integral, eh, que hoje, afortunadamente foi, instituído no ano de 2016. Mas, voltando ao pato-mergulhão, reparem vocês que houve vários registros históricos, a partir do século XX agora, né, desde 1903, algumas coletas realizadas e muitas observações que poderiam ter ocorrido, na década de 50 e outras décadas de alguns pesquisadores que observaram esse animal, mas sequer conseguiram fazer um registro, vamos dizer assim, mais contundente. O fato é que em boa parte do século XX, esse animal foi considerado, inclusive, extinto na natureza. Foi quando aqui, ó, em 1981, o Wolf Bartmann, que o colega aqui presente, o professor Amari, certamente o conheceu, trabalhamos muito, Bartmann e eu, durante boa parte da minha vida, o Wolf chega ao Brasil para pesquisar o tamanduá-bandeira, e ele procura o renomadíssimo, ornitólogo Helmut Sick e pergunta a ele: "Sick, aonde que eu encontro tamanduá aqui no Brasil para eu estudar?" Porque o zoológico lá de Dortmund, esse zoológico ele era especializado. O Wolff foi diretor lá por um quarto de século. Então, aonde esse zoológico aonde e ele esse zoológico era especializado em animais neotropicais. O Wolff também era o manager do studbook do Tamanduá-Bandeira. E o SIC falou: "Olha, você vai para a Serra da Canastra, lá você pode encontrar o pato-mergulhão", e o pato-mergulhão é das poucas aves no Brasil que eu não tive oportunidade
de observar a campo, e ela possivelmente, se ela não estiver extinta, ela está lá. No mesmo dia, na mesma primeira noite, exatamente onde eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês, exatamente nesse trecho de rio, ele acampando aqui à esquerda, num local onde eu acampei durante anos de trabalho, desceu um casal de patos com um filhote em 1981. Essas foram as fotos que mostraram ao mundo a existência desse anatídeo, que ele realmente não estava extinto e que ele existia no Parque Nacional da Serra da Canastra. E essas fotos rodaram o mundo. Ele, como eu disse, ele presenteou o SIC com algumas fotos. Essa aí, em especial, permanece no centro de visitantes do Parque Nacional da Serra da Canastra. A partir disso, então, muito ocorreu, né? E eu, desde jovem, trabalhando com ele, aqui já em 1993, imagine vocês, a gente fazendo a primeira expedição, e conseguimos saber que no alto do Chapadão existia um único casal, e o casal que existia abaixo do Chapadão, ele tinha um filhote, então a gente sabia já que conseguiu descobrir que eram 2 casais, e os estudos continuaram desses casais até identificar até Vargem Bonito, que foi o minha primeira pós-graduação em biologia, em que eu fiz na Universidade de Lavras, falando sobre a biologia e conservação do pato-mergulhão na Serra da Canastra, já em 2004. Então, o Wolff veio a falecer em 2003 e até então eu mantinha o projeto sobre a coordenação, evidentemente, do meu tutor, do meu companheiro, do meu amigo, e a partir de então eu já, desde 2002, eu institucionalizei o projeto na Universidade Federal Fluminense, considerando que eu assumia todo o papel no campo. Então, quando em 2005, exatamente nessa borda de rio aqui, ó, do Rio São Francisco, ainda dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, houve o descobrimento do primeiro ninho de pato-mergulhão, que foi descrito em todas as suas etapas. Então, esse artigo que nós publicamos, né, com parceria com os colegas que aqui presentes, e principalmente com o meu orientado Rafael Bessa, a gente publica todas as etapas do processo reprodutivo do pato-mergulhão a partir da descoberta desse ninho. E todas as etapas, tem muitas lembranças desse processo. Acho que foi um grande marco esse ninho, participou o Terra Brasilis também, como parceiros nesse estudo, e publicamos juntos, eu como primeiro autor, esse estudo do comportamento reprodutivo do pato-mergulhão na Serra da Canastra. A partir de então, houve uma explosão de conhecimento, e o primeiro plano de ação da conservação nacional do pato-mergulhão, que foi o terceiro plano de ação de espécies ameaçadas no Brasil, foi feito a 4 mãos por nós, né, e então, a partir do plano publicado em inglês e português, que publicou-se como um livro, esse os estudos avançaram. Hoje nós publicamos não mais os planos de ação, mas os sumários executivos do pato-mergulhão, que, para quem não conhece, esses planos de ação e sumários executivos, que são capitaneados pelo ICMBio, sequer tem autor. Os sumários executivos, a gente trabalha e o nosso nome não aparece, né, embora que apareça nas fotografias, mas o sumário executivo aponta, assim como um plano de ação, as ações que são necessárias a serem realizadas, projetadas, as metas, para que a gente tente retirar esse animal do estado de crítico de ameaça de extinção no qual ele se encontra. Então, a partir disso, a gente vê, por exemplo, os nossos vídeos no Fauna Brasil, que a gente divulga o pato-mergulhão como símbolo da conservação das águas brasileiras, que né, mas, e foi assim nomeado
normatizado pelo então ministro do Ambiente, o Sarney Filho, no Fórum Mundial das Águas em 2018. Então, o Fauna Brasil ele presta esse trabalho dentre as ações previstas no sumário, ou seja, nós, eu, pesquisador Sávio, a partir das nossas imagens, a partir da nossa equipe, a partir dos nossos alunos, divulgamos o Pato Mergulhão em várias mídias, eh, nesse sentido. E muito foi publicado, né, os livros, o livro Ameaça de o livro infantil, né, o primeiro documentário sobre o pato mergulhão, muitos alunos, inclusive, profissionais hoje bem de grande êxito na região da Serra da Canastra estiveram conosco, e eu tenho muito orgulho de todos que passaram pelo projeto, né. Então, eh, não coloquei a capa aqui do livro de 2013, que conta toda a história nossa de pesquisa, mas posso adiantar para vocês que temos mais um outro livro, sobre o nosso projeto em vias de impressão já na gráfica, e eu contaria com a presença de vocês, e não só a presença, mas aqueles que tiverem interesse de ajudar para que a gente organize um lançamento bem bonito sobre esse novo livro, que teve várias participações, mas em uma participação especial que foi da Clara Maciel, nossa aluna da medicina veterinária, que ajudou enormemente na organização desses dados e no processo de gráfico dele, né. Assim, feita essa breve introdução, a gente para e pensa o que já há de conhecimento da espécie. Então, todos nós sabemos que os estudos comportamentais, eles são relativamente frequentes e relativamente fáceis comparados aos estudos de vida livre, quando feitos em cativeiro. Então, estudos comportamentais, não estou desfazendo deles, né, eu só estou dizendo que o esforço utilizado para se estudar o comportamento de uma espécie em vida livre é bastante diferente daquele realizado, por exemplo, ex situ, dentro de um zoológico ou uma instituição que mantém esses animais, eh, sob posse. O etograma, ele é um inventário, uma lista de unidades comportamentais de uma determinada espécie, que vem acompanhado das respectivas descrições. A construção de um etograma é um passo importante no processo de quantificação do comportamento. Então, ao contemplar atentamente o comportamento de um animal, facilmente nós vamos identificar uma série contínua de posturas e movimentos do corpo ou de partes dele. Essas falas são de colegas competentes no livro de Métodos de Estudos do Comportamento Animal, eh, que foi publicado pelos colegas Yamamoto, a Maria Emília e o Gilson Luiz Volpato, né. Então eles continuam dentro do capítulo escrito por Freitas e Nishida, dizendo o seguinte, que olha, ao contemplar atentamente o comportamento de um determinado animal, nós vamos identificar uma série contínua de posturas, de movimento do corpo ou parte dele. Essas atividades são de curtíssima duração e são chamadas eventos. Outras são mais prolongadas, que indicam estados comportamentais. Cada uma dessas atividades é possível se contemplar ou estabelecer um catálogo comportamental dessa espécie, né, que vem acompanhando ou que é a base, a grande base para o próprio etograma. E é disso que o trabalho que a gente vai mostrar hoje vai falar. A metodologia que nós utilizamos, que é uma metodologia utilizando o recurso de filmagem ou fotografia, ainda de acordo com esses autores descritos, elas oferecem registros de imagens ou áudio bastante precisos sobre o comportamento e tem a vantagem, conforme bem eles dizem, de poder ser observado e analisado repetidas vezes. Ou seja, se você observa e tem uma caneta e um lápis e um bloco de anotações na mão, aquilo só você observou, você anotou e não tem nem como repassar aquele episódio, e muitas vezes você revê o que foi visto. Então, quando se utiliza a fotografia que eu falo é a imagem de uma forma geral, ela funciona como uma ferramenta
científica de estudo, né, que durante décadas eu estudei e utilizei, e nem sempre dentro dos meios acadêmicos mais tradicionais, se faz compreensível, tendo a fotografia como ferramenta científica, galgado um espaço, um reconhecimento ao longo do tempo. E elas são, conforme os autores que eu fiz questão de citar aqui, enfatizam, essenciais para registrar eventos extremamente rápidos, que escapam à resolução visual humana, e fornece também uma decodificação mais lenta. Você pode jogar um slow motion, você pode, em outros casos, de uma passagem acelerada, você possibilitar identificar elementos imperceptíveis na velocidade normal. É o meio mais eficaz para o registro e armazenamento do comportamento na forma como ele ocorreu. E aí, falando nesse sentido, todos nós conhecemos, eh, e sabemos que estudos comportamentais são realizados com animais ícones, como, por exemplo, golfinhos, como peixe-boi, algumas espécies que tiveram a oportunidade, seja em vida livre ou não, de terem o seu etograma iniciado, estabelecido. E outras espécies, e grande parte das espécies da nossa diversidade biológica, ainda não tiveram esses estudos sequer iniciados, né, por vários motivos, inclusive as dificuldades de forma geral. Vejam vocês aqui, aqui é a cachoeira Casca d'Anta, eu vou aumentar aqui para vocês verem, perdão, o meu mouse falhou, né, e todo o estudo que acontece, ele se dá nesses 10 ou perto de 10 quilômetros que vão da nascente do São Francisco até a cachoeira Casca d'Anta, e mais esse serpentear do rio São Francisco até a cidade de Vargem Bonita. O nosso trabalho, que vai ser aqui apresentado, ele se restringiu a pesquisar um ninho que foi descoberto também em 2005, no qual um casal de patos mergulhões foi estudado de forma refinada, de forma cautelosa, conforme a nossa querida, eh, Gabriela Pereira vai iniciar, então, a apresentação dela. E antes que ela inicie, eu gostaria de enfatizar para vocês que nós estamos tratando de uma espécie que realmente se tornou ícone da conservação a partir, então, de um grande coletivo. A Gabriela vai mostrar para vocês alguns estudos de etogramas que nós já fizemos, e vai aqui é uma foto que eu queria deixar essa lembrança, que é uma câmera que o Wolf Bartmann fez aqueles registros, depois ele me presenteou com ela antes de partir. Eu trabalhei muitos anos com essa câmera, e depois eu cedi ela para que ela fosse exposta no centro de visitantes do Parque Nacional. E esse grande coletivo, então, fez com que no ano de 2018, a o o então Sarney Filho, utilizando todas as imagens que são de nossa autoria, ele pronuncia e ele normatiza o pato mergulhão como embaixador das águas brasileiras. Eu quero dizer isso para vocês como uma forma também, de enfatizar que o meu depoimento de vida, mesmo que breve aqui, da pesquisa, ele deixa claro para vocês que, às vezes, um sonho em que você inicia ele jovem, mas você acredita nele com tudo que possa ser, eh, alguma restrição a esse desafio. Então, para mim, para nós, é uma grande alegria, perceber que essa espécie, que nós iniciamos em estudos e que era uma espécie desconhecida, praticamente um mito
na fauna nacional, tem se tornado cada vez mais conhecida e esse conhecimento é a base para a conservação. Esse conhecimento é a base para que nós possamos ter subsídios para retirar esse animal do grau de ameaça que ele está. Então eu vou agora não finalizar exatamente a minha participação, mas eu vou abrir para vocês, se tiverem alguma pergunta até então, para a gente passar a palavra à Gabriela e continuar do ponto que a gente está, para falar do nosso projeto de pesquisa, o nosso projeto PIBIC, e ela vai, em alguns pontos, recapitular o que eu já disse, eventualmente, mas dar, assim, contextualizar a pesquisa como um todo. Tudo Ah, bem? Alguma oi, pergunta? Sérgio. Eu gostaria de fazer uma Pois não, pergunta pois não. sobre se há Uhum. algum estudo relacionado à variabilidade genética dessas populações de pato mergulhão, sabe? Se- Sim, sim, há um estudo que começou a ser feito principalmente sobre a orientação sobre do professor Fabrício, da UFMG, um grande amigo, um grande colega, hiper, super competente, e existe hoje também um estudo de variabilidade genética que estuda não só as pequenas populações que ainda sobrevivem no Brasil e no mundo, ou Uhum, seja, só no Brasil, né? Como no Jalapão, como na Chapada dos Veadeiros, uhum, como na Serra da Canastra, e também a população de cativeiro que foi formada. uhum. Esse estudo ele é imprescindível para o reconhecimento dos graus de consanguinidade, parentesco entre os indivíduos, e eles, entre tantas outras contribuições, ele também subsidia os cruzamentos ex situ, né, e garante, vamos dizer assim, direciona para que indivíduos criados em cativeiro com, com uma proposta de reintrodução, eles tenham, vamos dizer assim, o seu padrão genético melhor estabelecido. Muito bom, Tá legal? sim. Perfeito, Joshua. Obrigado pela pergunta. A gente pode deixar as perguntas mais para o final também, né? Se alguém não quiser perguntar agora. Maravilha. Então, Gabriela, a palavra é sua e eu vou fechar meu microfone em alguma eventual circunstância. Se eu for provocado, eu posso continuar contribuindo aqui. Claro, sem problemas, podem se colocar quando quiser. Maravilha. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá Tá, tá aparecendo já? sim. É, Então, tá bom. Eu vou começar, né, falando especificamente da nossa pesquisa, que foi sobre o estudo do comportamento biológico da fêmea de pato mergulhão no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, né, fazendo uma introdução, o pato mergulhão, né, como vocês viram com o professor Sávio, é uma ave aquática que está criticamente ameaçada de extinção, e ele pertence à ordem Anseriformes, família Anatidae e o gênero Mergus, e é considerado um dos mais emblemáticos e raros animais do Cerrado e do mundo, né? Ele é considerado uma das aves mais raras. Ele é o símbolo da conservação das águas brasileiras, né? Segundo já o Diário Oficial da União, que, se eu não me engano, foi em 2018, né, que foi publicado. E ele é considerado também um bioindicador, né, que o ambiente em que ele se encontra presente indica que está equilibrado, por conta que, né, que ele é um exímio pescador que precisa dessa água límpida para conseguir se alimentar. Falando um pouco mais da família, ela engloba os patos, cisnes, gansos e marrecos, e os integrantes dela apresentam como característica principal
a presença da membrana interdigital, né, nos pés, e também a impermeabilização das penas a partir da produção de óleos. E aqui tem duas imagens, aqui embaixo tem o pato do mato, e aqui tem o pato mergulhão, e né, para enfatizar mesmo a diferença, principalmente nessa parte da face, que o pato mergulhão ele tem um bico serrilhado, e já o pato do mato ele tem um bico menor e né, liso, porque a alimentação deles é bem distinta. O pato do mato ele é um animal onívoro, ele se alimenta de raízes, sementes, plantas aquáticas e, eventualmente, de animais invertebrados aquáticos. Já o pato mergulhão ele é considerado carnívoro, né, porque ele se alimenta majoritariamente de peixes. E a morfologia, eles medem entre 48 e 65 centímetros de comprimento, pesam entre 600 e 900 gramas. Como eu tinha mencionado, ele tem um bico estreito, fino e serrilhado, próprio já para a pesca. Eles têm essa característica, né, da presença de penacho nucal. As asas dele têm esse espelho branco bem visível e os pés são bem característicos também porque é bem avermelhado. E a cor dele oscila mediante a presença do sol. Quando está sem sol, é possível observar ele praticamente todo cinza, né, com vários tons de cinza, um cinza mais claro e um cinza mais escuro no resto do corpo. Mas quando tem incidência do sol, acontece o fenômeno chamado iridescência, que faz com que a cabeça e o pescoço dele se tornem esverdeados. E já os filhotes, eles são bem diferentes dos pais. Eles têm a plumagem preta e branca, e o bico e a pata são acinzentados, e o olho também é cinza. E conforme passam as semanas e os meses, eles vão adquirindo a tonalidade dos pais. O professor tinha já mencionado um pouquinho sobre isso, mas anteriormente a distribuição geográfica da espécie englobava vários estados, né? Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás, além de também serem encontrados em outros países, que eram a Argentina e o Paraguai, e atualmente só é comprovada presença nos estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais, sendo em Minas a maior população, né, deles, cerca de 140 indivíduos, do total de, em média, 250, entre 250 e 300. A espécie habita rios caudalosos, que formam corredeiras com águas límpidas e translúcidas. Eles são considerados uma das poucas aves brasileiras que habitam rios em regiões montanhosas. E a alimentação dele é composta principalmente de peixes, como o lambari, que está aqui nessa imagem, mas também outros peixes presentes no corpo hídrico, né, que eles habitam, além de organismos aquáticos invertebrados, eventualmente. Os filhotes eles também se alimentam de peixes, mas também tem uma dieta bastante composta de organismos aquáticos invertebrados e, eventualmente, de sedimentos encontrados também. O pato mergulhão ele é uma espécie monogâmica e territorialista, ou seja, cada casal ocupa uma extensa área do rio, quilômetros, né, só do rio, e ele nidifica em cavidades. Essa cavidade ela pode ser encontrada nas margens do rio, em barrancos rochosos ou frestas mesmo da rocha, ou em árvores. A postura é de até 8 ovos, e que a fêmea coloca com intervalo de 24, 48 ou até 72 horas. E eles ficam recobertos pelas penas da pata-mãe,
ela retira as penas do próprio peito, né, para recobrir os ovos, e choca eles por, em média, 33 dias, até, no máximo, 38 dias, que foi registrado. Aí esses filhotes eclodem, né, esses ovos eclodem, e após um dia da eclosão, os filhotes, junto com a mãe, abandonam o ninho e não voltam mais. Eles ficam vivendo no corpo hídrico já desde então. Os pais, eles pescam e oferecem os peixes para os filhotes. Geralmente são os filhotes mais ágeis, né, que conseguem esse alimento com mais facilidade, tem os favorecidos por conta disso. E eles têm o comportamento de descansar sobre o dorso dos pais, como está aqui na imagem de baixo. Os pais, eles fazem a atividade dele normalmente, nadam, pescam, enquanto os filhotes passam alguns minutos sobre o dorso mesmo, descansando. E falando um pouco das ameaças dele, a devastação do habitat é a principal ameaça, por conta do aumento da turbidez da água pela poluição, pela mineração de pedras preciosas e pela liberação de esgoto nos rios também. E a caça, que também era um fator muito grave, principalmente há um certo tempo atrás, né, ele foi bastante dizimado. O desmatamento da vegetação próxima, né, dos rios, que deixa ele mais vulnerável à poluição, os incêndios florestais, o uso de agrotóxicos nas plantações próximas, né, que conforme a chuva cai é arrastado para os rios, e a presença humana, tanto nas atividades de turismo que ocorrem na região, nos rios, né, e as construções que são realizadas próximas dos rios. E a parte da conservação, que é muito necessário ter ações para reverter o quadro que é grave de ameaça à extinção. O pato-mergulhão ele passou a ser uma espécie bandeira para a conservação, né, porque a conservação dele favorece muitas outras espécies, favorece a preservação do ambiente, do ecossistema, das águas, por ele ser esse bioindicador e também o símbolo das águas brasileiras. E falando especificamente da pesquisa, o objetivo geral foi pautado no princípio de que é necessário conhecer para preservar. Então, houve a elaboração do etograma para as fêmeas da espécie de pato-mergulhão. E os específicos foi a realização do estudo comportamental da fêmea através da descrição dos atos e das categorias comportamentais, a estimativa da frequência desses atos e a quantificação do tempo gasto em cada um dos substratos, sendo eles a água, o solo ou a rocha. A área de estudo, né, que o professor já mencionou, fica no Parque Nacional da Serra da Canastra, que fica localizado no sudoeste de Minas, que é uma área com aproximadamente 200 mil hectares e é considerada a área-chave para o pato-mergulhão, porque além de ser onde tem a maior quantidade de indivíduos, também é onde tem a população mais bem consolidada e mais bem estudada ao longo de várias décadas. E lá, né, o Parque Nacional da Serra da Canastra é muito importante para o Cerrado em geral, porque abriga grande conjunto de espécies endêmicas, ou seja, que do bioma, né, só do bioma cerrado. E também ele está entre as áreas importantes para a conservação das aves, que é uma classificação que em inglês se chama Important Bird Area, porque lá tem quase 300 espécies, e dentre elas muitas espécies ameaçadas e endêmicas também. O professor já
deu uma ideia, né, do que é o etograma. É a representação qualificativa e quantificativa dos comportamentos de uma espécie, ou seja, uma lista de unidades comportamentais acompanhado das respectivas descrições. E ele é uma importante ferramenta no estudo do comportamento animal. Aí eu vou mostrar rapidinho os trabalhos anteriores que foram realizados antes desse. Primeiro foi realizado o etograma do macho de pato mergulhão. A metodologia foi a mesma, né, utilizada no meu trabalho. E aqui são a listagem dos atos. Aí, aqui é o etograma dos filhotes, que é um pouco diferente, né? Porque os filhotes, eles normalmente têm... Eles realizam menos comportamento, né? Um comportamento diferente dos adultos. O professor quer falar alguma coisa sobre os trabalhos anteriores? Não, você está indo bem. Só o seu computador deu uma travadinha quando você definiu o etograma. Se você quiser voltar lá e mostrar o slide, porque ele não Tá estava bom. cadenciado aí, né, com a sua fala. Obrigado. Uhum. Tá Tá sim, direitinho tá sim. agora? Tá, vou passar então. Aí, a parte do estudo, da coleta e avaliação de dados para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados para a avaliação de dados filmagens e fotografias feitas do ano de 2016 a 2021, durante o período reprodutivo do casal de pato mergulhão, que engloba os meses de abril até outubro, desde a escolha do ninho pelo casal, né, a partir da cópula, até os cuidados parentais, né? E para o estudo foram consultados diversos materiais bibliográficos para auxiliar na criação e na descrição dos atos comportamentais e as filmagens para quantificar a ocorrência de cada um deles. E o professor Sábio tinha comentado, né, que as filmadoras elas ficavam situadas em pontos estratégicos do rio, desde as primeiras luzes do dia até a tarde, para que esses indivíduos pudessem ser acompanhados sem fugirem nem nada do tipo. E, falando especificamente dos resultados agora, foram registrados 28 atos distintos realizados pela fêmea de pato mergulhão, e eles foram agrupados em 6 categorias comportamentais. A categoria manutenção, com 11 atos, locomoção, com 4 atos, descanso, com 3 atos, social, com 4 atos, alimentação, com 5 atos, e vigilância, com 1 ato. E tudo isso se totalizou 12 horas de filmagens em atos. Aí eu também vou mostrar a lista, né, de atos. Aqui é a lista de atos, começando pelos atos de manutenção, teve balançar a cabeça, banhar-se, bater as asas, coçar o corpo com as patas, cuidar da plumagem, defecar, esticar asas e patas, esticar o corpo, lubrificar as penas, mergulhar a cabeça ou bico na água e sacudir o corpo. Da categoria locomoção, foram os atos de andar, nadar, saltar e voar. Na categoria descanso, deitar-se em alerta, dormir em vigília e descansar em vigília. Na categoria social, carregar os filhotes, partilha da pesca, interagir com pré-cópula e vocalizar. Já na categoria alimentação, teve os atos de capturar, deglutir, forragear, mergulhar e beber água. E, por último, a categoria vigilância, que só inclui um ato, que é o ficar em alerta. Eu até separei uns vídeos para mostrar alguns atos. Vou soltar, é rapidinho.
Aqui o casal está nadando em alerta. Ali ele bate as asas, ela está se banhando, né? O ato de banhar-se, coçando a cabeça com a pata. E eles fazem tudo isso, né? Nadando, passa a maior parte do tempo nadando mesmo. Mergulha o bico na água, sacode. Aí ela subiu ali, coçando a cabeça com a pata de novo. E aqui eles estão forrageando, né, em busca de alimento. Eles alternam muito entre forragear e ficar em alerta. Aí eles mergulharam, eles ficam alguns segundos submersos, entre 10 a 20 segundos, geralmente. E eles aparecem em outro ponto do rio já. E como a pesca não teve sucesso, eles voltam a forragear. Tá cuidando da plumagem agora, os dois. Sacudiram o corpo. Tá se banhando aqui na água enquanto tá cuidando da plumagem. Próximo vídeo. Aqui eles estão voando. São poucos vídeos que dá para ver eles voando, né? Porque é um evento pouco frequente, que eles só voam para ir em direção ao ninho ou do ninho para a água, para fugir, né, de predadores, de alguma ameaça, ou então para ir para um ponto mais distante do rio. E aqui tá com os filhotes, né? O filhote está no dorso do pato aqui. Aí eles vão nadando normalmente, fazendo as atividades normalmente com o filhotinho ali nas costas. É só por alguns minutos até o filhotinho escorregar. É isso. Eu vou voltar agora para falar dos resultados. E aí, os resultados, especificamente do somatório de todos os anos, porque a gente fez o somatório também de cada ano separadamente, mas o somatório foi que, dentre as 6 categorias comportamentais, a locomoção foi a mais desempenhada, seguida da vigilância, depois o descanso, a manutenção, a alimentação e, por último, social. E sobre o substrato, o que mais foi frequente foi a água, né? Com mais da metade do tempo total, 61,84%, que totalizou 440 minutos, seguido da rocha e, por último, o solo. E, falando dos atos, né, comportamentais, os resultados obtidos evidenciaram que os atos mais desempenhados foram nadar, com 36,09% no total de tempo, ficar em alerta com 27,40%, depois teve o dormir em vigília com 8,43%, deitar-se em alerta com 5,8%, e cuidar da plumagem com 5,5% e assim por diante. E as conclusões, assim como o estudo do macho e do filhote, esse foi inédito para as fêmeas da espécie, não sendo encontrado nenhum outro na literatura, né? E
foi evidenciado, como vocês puderam ver, que a fêmea passa a maior parte do tempo nadando em alerta e no substrato água. E esse estudo ele possibilitou que houvesse maior conhecimento da ecologia e do comportamento da espécie, que é um passo muito importante para que haja a preservação da espécie e, consequentemente, a conservação do habitat natural dela, né, do ecossistema como um todo, e principalmente dos rios em que eles vivem. E os próximos passos que nós pretendemos é juntar esses 3 etogramas do macho, dos filhotes e agora da fêmea, para consolidar o catálogo comportamental e o etograma do pato mergulhão em vida livre, né, como um todo. E é isso, essas foram as diferenças do trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado a você também, Gabriela. Parabéns, Parabéns. Gabriela. Joshua, vamos abrir o microfone e aplaudir a Gabriela. Muito bem, Gabriela. Obrigada. Parabéns. Ótimo mesmo. Bem, pessoal, eu vou então finalizar a gravação e vamos abrir um breve debate entre nós, tá bom? Tá bom.